Olá, paz, irmãos. Eu hoje quero falar um pouco sobre o que significa ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Como é ser cheio do Espírito Santo? Hoje em dia, muita gente pensa que ser cheio do Espírito Santo consiste no falar em línguas estranhas, no profetizar, nas visões, nas manifestações físicas. Hoje em dia, as pessoas pensam que alguém cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que se manifesta, é aquela pessoa que mais se manifesta fisicamente. Quando ela fica cheia, ela cai para o lado, ela começa a girar, a andar às voltas, mas isso não é a verdadeira evidência da pessoa ser cheia do Espírito Santo. Claro que quando o Espírito Santo se manifesta, existe uma alteração da emoção. Mas a verdade é que essa não é a evidência da pessoa estar cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, este veio para convencer o pecador. Então, se na tua vida, se na minha vida, se no nosso ministério, talvez tu que julgas ser cheio do Espírito Santo, mas tu continuas no erro, não foste convencido do pecado, não há santificação em ti, então isso não é obra do Espírito Santo. Porque quando ele é derramado, quando o Espírito Santo é derramado, primeiramente, ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem para nos convencer do pecado. Então nós podemos ver, quando ele vem para nos convencer do nosso pecado. E se a obra que tu dizes que é do Espírito Santo e fazes essas coisas, continuas no erro, então essa não é evidência do Espírito Santo. Cuidado, pois essas coisas não vêm do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. E a pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de Deus. E muitos dizem que são cheios do Espírito Santo, mas não pagam as contas. Dizem estar cheios do Espírito Santo, mas batem nas mulheres. A pessoa diz estar cheia do Espírito Santo, mas ela não vence a fornicação, ela não venceu o adultério, não venceu a cobiça. Ela acaba por cobiçar tudo e todos. Ela está cheia do Espírito Santo, mas não consegue deixar o decote. Ela está cheia do Espírito Santo, mas ela não consegue deixar Ela tem que estar sempre com as pernas à mostra para que o mundo veja. Mas a pessoa diz que está cheia do Espírito Santo. A pessoa diz que está cheia do Espírito Santo, mas ela não perdoa o próximo, ela não ama o próximo. Mas ela diz que está cheia do Espírito Santo porque ela profetiza, porque ela fala em línguas. Irmãos, isso não é evidência do Espírito Santo. Isso não é evidência da pessoa estar cheia do Espírito Santo. A pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de Deus. E Deus é o quê? Deus é o quê? Deus é justiça. Então, primeira evidência que a pessoa está cheia de Deus, ela é justa. Segunda evidência, Deus é o quê? Deus é misericórdia. Então, a pessoa, para estar cheia, quando a pessoa está cheia de Deus, essa pessoa, ela é misericordiosa. Ela é misericordiosa. A prova dela estar cheia do Espírito Santo é que ela é misericordiosa. Ela tem misericórdia pelo seu próximo. Terceira evidência da pessoa ser cheia do Espírito Santo. Deus é o quê? Deus é santo. Então, a pessoa que diz que está cheia do Espírito Santo, a evidência é que ela é santa. Ela anda em santidade, ela é separada. Essa pessoa, ela abomina o pecado. Ela abomina o pecado.
ela tem nojo do pecado, ela se veste bem, ela guarda os seus olhos, ela não fala palavras tortas, ela guarda o seu coração e guarda a sua mente, ela vive em santidade. Por quê? Porque ela está cheia de Deus, e se Deus é santo, ela também anda em santidade. Quarta evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo: Deus é cheio de amor, a essência de Deus é amor. Então, a evidência de uma pessoa estar cheia do Espírito Santo é ela estar cheia de amor. Por quê? Porque Deus é amor. Então, aqueles que estão cheios de Deus, eles estão transbordando do amor de Deus. Ou seja, ela ama, ela não busca reconhecimento, ela não busca retorno. Ela ama porque ela está cheia de amor. E a essência de Deus é o amor. Então ela ama porque ela é amor, e porque aquele que vive nela é amor. Então ela é amor. Mais uma evidência da pessoa estar cheia do Espírito Santo: Deus é reto. Então, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela é reta. Essa pessoa, ela é honesta. Ela é um bom exemplo. O seu testemunho é reto. O seu testemunho é irrepreensível. Por quê? Porque ela está cheia de Deus. Se Deus é reto, ela também vai ser. Se Deus é reto, ela também vai ser reta. Irmãos, essa é algumas evidências do que significa a pessoa ser cheia do Espírito Santo. É algumas evidências. Irmãos, muitas das vezes nós não podemos nos impressionar com as profecias, com os gritos, com a língua. Isso não é evidência da pessoa estar cheia do Espírito Santo. Hoje em dia é muito fácil simular o mover do Espírito. E muitos nem vão discernir, muitos vão beber e vão comer. Muitos estão sendo envenenados, muitos estão sendo enganados das próprias igrejas. Porque essas pessoas não sabem discernir, elas não conseguem discernir. Elas deixam-se mover por qualquer mover de doutrina. E existe muito engano nas igrejas, existem muitas doutrinas enganosas, e existem muitos espíritos enganadores atuando no meio da igreja. Irmãos, é fácil nós sabermos se nós somos cheios do Espírito Santo ou não. Sabe como? Dentro das nossas quatro paredes, dentro da nossa casa, a comunhão que nós temos com Deus, aquilo que nós fazemos para Deus ou não, se nós estamos a glorificar Deus ou não, é fácil nós nos autoavaliarmos se nós somos cheios do Espírito Santo ou não. Onde as pessoas, onde ninguém nos está a ver, mas Deus está vendo, das nossas quatro paredes, onde nós estamos sozinhos, onde ninguém nos está a ver, aí mostra se nós somos realmente cheios de Deus ou não. Lá do nosso emprego, mostra se nós somos cheios do Espírito Santo ou não. Lá na escola, é algumas evidências onde nos mostra se nós somos realmente cheios do Espírito Santo ou se nós somos hipócritas, se nós somos mentirosos. Irmãos, nós temos que deixar de pensar que o movimento hoje em dia pentecostal, por eles serem fervorosos, que significa eles serem cheios do Espírito Santo. Isso não é evidência do Espírito Santo. Nós não podemos nem devemos entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. E Deus é santo, Deus é limpo, Deus é perfeito. Irmãos, Deus não é propriedade de qualquer um. Ele não é para ser manifestado de qualquer forma. Existem regras, existem leis. E Ele é Deus santificado em nosso coração. E nós, sem o poder de Deus, e nós, sem o poder do Espírito Santo, nós não adianta nós pregarmos. Nós podemos fazer uma mensagem muito bonita, mas se nós não tivermos o poder do Espírito Santo conosco naquela pregação, se nós não tivermos o poder do Espírito Santo cantando, se nós vivermos uma vida sem o poder do Espírito Santo, não adianta nós pregarmos, não adianta nós cantarmos, não adianta nós irmos aos perdidos, porque se a obra sobrenatural
Não convencer. Quem somos nós para convencer? Irmãos, porque é só a obra sobrenatural que vai convencer os pecados. Só a obra sobrenatural vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só a obra sobrenatural vai convencer o mundo, os viciados, as prostitutas, do adultério, da fornicação. Só o Espírito Santo tem esse poder. Só o Espírito de Deus tem esse poder. Então, que nós possamos realmente olhar ao nosso redor, que nós possamos realmente ver, enxergar, discernir aquilo que se está passando dentro das igrejas, que nós nunca venhamos a nos deixar mover com as doutrinas engananosas que andam no meio do corpo de Cristo. Nós precisamos abrir os olhos, nós precisamos... Irmão, existe um dom muito importante que nós precisamos buscar nestes tempos do fim. É o dom do discernimento do bem e do mal. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento, para que nós nunca venhamos a nos ser enganados. Nós precisamos de buscar em Deus se nós estamos a ser enganados ou não, se nós estamos vivendo do certo ou errado, se nós estamos vivendo um cristianismo que agrada a Deus ou não. Nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos olhar para a palavra viva. Deus é vivo. Irmãos, nós não podemos estar no meio de Deus de qualquer forma, nós não podemos congregar na igreja de qualquer forma. Tem que haver santidade. Tem que haver temor e tremor. Tem que haver mudança. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Nós precisamos ter a boca de Cristo. Nós precisamos ter os olhos de Cristo. Nós não somos qualquer pessoa. Nós estamos carregando o nome de Cristo sobre as nossas costas. Nós não podemos andar de qualquer jeito. Nós precisamos ser santos, porque a palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Nós precisamos andar separados do mundo. Nós não podemos amar o mundo e amar a Deus. Ou amamos a Deus, ou amamos o mundo. Ou estamos com Ele, ou estamos por Ele. Quem não ajunta, espalha. Nós precisamos entender isso. Não olhes para aquilo que eu sou, mas olha para aquilo que eu estou falando, para aquilo que eu estou partilhando contigo. Que Deus possa realmente te abrir um entendimento e que tu possas realmente te autoavaliar e realmente entender se tu és cheio do Espírito Santo ou não, se tu és cheio de Deus ou não. E se tu realmente entenderes que não és cheio de Deus, então paga o preço. Humilha-te, rende-te a Deus, rende-te ao Evangelho e busca ser cheio de Deus. Tiago nos mostra, se nós queremos ser sábios, nós devemos pedir sabedoria a Deus, que Ele derramará liberalmente a sabedoria a cada um de nós, mas aquele que pede liberalmente, aquele que pede e não, aquele que pede e crê que vai receber. Não aquele que duvida, porque aquele que duvida é como aquele homem inconstante. Aquele que duvida é como aquele homem inconstante. Ele é inconstante em seus caminhos. E esse homem inconstante, ele não terá nada de Deus, porque ele é como a onda do mar. Ela vai para um lado e para o outro. Ela é inconstante, ela é inconstante. Irmãos, nós não podemos ser inconstantes. Nós precisamos ser tementes em Deus, nós precisamos viver para Deus, nós precisamos agradar a Deus, o nosso testemunho é fundamental. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, em nome de Jesus, a poder viver um verdadeiro cristianismo, não um cristianismo falso, mas um cristianismo que agrada a Deus. Nós precisamos realmente olhar para nós e que nós precisamos nos autoavaliar. Será que o nosso cristianismo tem sido uma ofensa para Deus? Será que o nosso cristianismo tem glorificado a Deus? Será que nós temos glorificado a Deus em tudo? Autoavaliem-se e orem a Deus, peçam a Deus por entendimento, por sabedoria e paguem um preço. Vaiam aonde ninguém quer ir, falem o que ninguém quer falar, corram para onde ninguém quer ir, façam a obra de Deus. Façam a obra de Deus. Nós somos chamados para fazer a obra de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.
em nome de Jesus.